Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Espero que agora um solzinho apareceu por um tempo, né? Para deixar a gente mais fácil para gravar também, para ter algumas aulas, né? Vamos ter as nossas aulas práticas, se Deus quiser. Vamos conseguir, né? Um pouquinho com calma, com paciência por causa das chuvas. Então, assim, gente, hoje eu vim aqui falar o seguinte, que quando as chuvas forem embora e sua água ficar muito mais difícil, você precisa plantar, né? Você precisa se alimentar, você precisa colher, você precisa comercializar. Então, existem algumas práticas de tecnologias sociais que a gente precisa para estar utilizando para que a gente consiga produzir, né? Melhor e de forma mais tranquila e que a gente consiga produzir tanto no inverno como no verão. As pessoas sempre dizem, eu não tenho água, eu não tenho onde plantar, eu não tenho como irrigar. Sim, você não tem como irrigar em grande escala para a questão de tirar aquele sujeito para comercialização. Mas você toma banho, você lava roupa, não lava, gente. Não lava roupa, todo mundo toma banho, né? Então, gente, essas águas são consideradas águas cinzas. Então, essas águas cinzas que você lava um prato, que você lava uma roupa, que você toma um banho, todas essas águas elas podem e devem ser utilizadas para irrigação, certo? Só que aí você tem que saber quais as plantas que você vai utilizar, como você vai utilizar, qual o processo que eu posso fazer. Então, a aula de hoje é sobre canteiro econômico, que não tem problema nenhum você está utilizando esta água para colocar lá no seu canteiro. Até porque essa água é de baixo para cima. Então é tranquilo, tranquilo, certo, gente? O canteiro econômico, gente, para quem não sabe, é uma tecnologia social. É o que? É uma forma fácil de você ter água, para você ficar ali retido, certo? Como é que eu faço isso? É o seguinte, primeiro você vai ver que cultura você quer implantar. O que é que você quer plantar? Né? Quando é que você quer plantar e como é que você quer plantar? Eu quero plantar cenoura, certo? Aí você precisa mais ou menos de uns 30 a 40 centímetros de profundidade. Você vai fazer, eu vou colocar aqui na figura, você vai fazer um buraco, certo? Que fosse uma cova, bem cavadozinho nas laterais, vamos fazer um retângulo, né? Você vai cavar e deixar bem rentezinho, bem alisadinho mesmo, viu, gente? Mais ou menos aí você decide. Se você quer, dependendo do que você, a sua lona que você tem aí, você pode fazer ela de 5 metros, de 3 metros, de 6 metros, de até de 10 metros de comprimento por 30 de profundidade, certo? E, então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Você pode fazer o comprimento que você quiser. Agora, a largura, você coloca mais ou menos de 1 metro, certo? Uma largura vai ser de comprimento até 5 metros e do lado de cá do retângulo, né? A largura de até 1 metro. Por quê? Quando eu me agachar, eu só consigo ter um alcance de 50 centímetros sem fazer muito esforço nas minhas costas, no meu joelho, certo? Então eu faço, aí eu vou ter que arrodear para poder fazer o manejo do outro lado, até para plantar, para colher, certo? O certo é fazer dessa forma para que tenha uma produção melhor. Né? E também consigo nesse diâmetro, nesse comprimento, nessa largura, eu ter vários tipos de culturas que eu posso estar plantando. Né? Eu vou colocar aqui a foto para vocês. Vocês fazem essa cova, depois vocês vão lá e compram aquela lona que tem dupla face, que é preta, que é branca, né? E vocês coloquem ela dentro, de preferência descalços e não tenha pedra nenhuma nessa cova, nesse buraco que a gente cavou. Por quê? Porque pode rasgar a lona. Se ela furar, ela não vai ter aquela função, vai perder aquela função de ficar lá para reter a água, certo, gente? Então, quando você coloca a lona, eu sempre gosto de botar o lado preto para baixo e o lado branco para cima, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos pegar mais ou menos uma vara de cano de 3 metros. Né? Você escolhe o tamanho que você quer, o diâmetro que você quer do cano. Normalmente o cano ele é de 25, eu já fiz com 25, já fizemos até com mangueira mais grossa, mas todo mundo indica que é um cano de 40. Né? Aí você vai fazer pequenos furos nesse cano,
todinho. E você vai precisar de 2 joelhos, né? Porque você vai colocar, você vai pegar aquele cano, né? Você vai medir, tipo, se é de 3 metros. A vara de cano, gente, vai depender do tamanho do canteiro que você queira fazer, certo? Se eu tenho um canteiro que ele é de 3 metros de comprimento, certo? Por 30 de profundidade, então o que é que eu faço? Eu coloco ele, vou precisar só de 2,80 de comprimento, preciso de 2 joelhos para colocar, para ele ficar assim, ó, certo? Nessa parte aqui do cano, que eu vou mostrar aqui para vocês, nós fazemos pequenos furos nele, né? Como é que eu vou fazer esses furos, Ana? Se você não tiver uma furadeira, você só esquenta uma chave de fenda e sai furando todinho. Ele todinho, nesse espaço todinho. E o joelho você deixa lá, você precisa de cola de cano, né? Para fazer. O material é cola de cano, lixa, né? Serra, a vara de cano, 2 joelhos, lona preta, telha. Normalmente você faz esse processo, você coloca lá, depois que furou todo o cano, você já tem colado, lembrando de colar da forma certa, você cola, depois você ajeitou bem a lona, certo? Dá um pouco de trabalho, dá. Você tem que colocar umas pedras para escorar, né? Um pouquinho, com cuidado para não rasgar sua lona, né? Para você não perder todo o trabalho. Aí você pega, coloca o cano, coloca, segura, né? Segurem os canos nas laterais para devagar segurar. E você coloca as telhas, como se estivesse telhando um telhado, certo? Depois você vai jogar, né, terra de volta. Toda a terra que você puder, que você tirou do canteiro, você vai jogar de volta dentro. Óbvio que com o maior cuidado para não rasgar sua lona, né? E nesse processo você pega, cobre todinho. Chega até uma profundidade que você encheu, você chega na altura, você coloca lá. Vamos criar um horizonte O, certo? Aqui horizonte O é o quê? Aquele lá que eu falei na aula atrás. Vamos criar aquela camada onde tem matéria orgânica, certo? Então o que é que eu faço? Eu vou colocar o esterco, vou colocar serrapilheira, casca de madeira, folha seca. Posso colocar um pouquinho de cinza, deixo para colocar em cima, né, gente? Ele vai descer. Posso colocar capim. O certo é fazer uma camada que nem fosse uma lasanha, né? Para ela ficar bem recheada. Lembrando que quando você for encher, você coloque um funil assim no canto, no cano, né? E vai ficar o daqui, o cano daqui, que nem eu vou mostrar para vocês. E esse cano ele vai enchendo, né? Então você vai estar bem alinhadozinho o chão, o piso, né, desse canteiro. Você tem que ter certeza que ele está no nível, né, para não ficar desnivelado. E o que é que você faz? Você pega e você vai encher nesse cano com um funil ou com uma garrafa PET. Se for um cano de 40, dá certinho com uma garrafa PET. Então pega muito água, pega muita água. Chega a ser 1000 litros de água que você vai colocar lá dentro, mas você não precisa de forma nenhuma colocar isso tudo de uma vez. Até porque você vai fazer um trabalho que você vai trabalhar com água cinza e que você é para economia de água, certo? Quando você faz essa lasanha, que lá tá tudo bonitinho, o certo é você aguar um pouco antes. Eu sempre aconselho a gente nunca plantar na hora que a gente fez o canteiro. Sempre a gente deixar ele mais ou menos uns 8 dias ali descansando. E você molhando um pouquinho todo dia. Você pode botar pelo cano e também você pode regar por cima, com um regador, jogando água por cima. Porque ali aquele material vai se decompondo e ele já vai baixando. Um saguinho. E ele já vai baixando, certo? Aquelas camadas. Então, para não compactar seu solo, certo? É também colocar um pouco de areia entre essas camadas, certo? Se você tiver, para não ficar muito compactado. E quanto mais adubação você colocar, melhor, porque ele vai ficar mais fofinho, vai ficar mais airado, que aqueles, como se fosse uma esponjinha, certo? Com cuidado para não colocar muitas coisas para ficar em excesso de matéria orgânica, que você também pode matar sua planta. Então a gente tem que dosar, certo? Você pode botar, plantou, botou, passou 8 dias, né? Molhado, beleza. Então o que é que você faz agora?
você vai botar outro material em cima para você plantar. Até um pouquinho de terra, cinza, essas coisas assim, tá bom? Depois que você fez todo esse processo, você pega a lona, né? A gente coloca telha, a gente enrola numas madeiras, algumas pessoas enterram, né, aquela parte ali, outros colocam telha ao redor, até porque quando a gente se abaixar, né, mas tem que ter cuidado com a questão de juntar insetos, né? Mas isso aí fica a critério de vocês. Lá a gente sempre enrola numa madeira e depois nós botamos as telhas, certo? Vou botar umas fotos para vocês dar uma olhadinha aqui. É um processo bem simples, é uma tecnologia social e uma coisa que não é muito sabida, né? Assim, é um processo que não é muito utilizado por algumas pessoas, que acham que é muito caro. Uma lona e o cano, se eu não tiver, então a lona é necessária. A não ser que você queira fazer de cimento. Nós fizemos aqui de cimento na propriedade e deu certo. A gente fez na ladeira. Só alguém roubando banana. A gente fez na ladeira uns 5 canteiros. É porque agora choveu muito, cresceu um capim, tá muito alto. Mas tipo, tem na ladeira assim, fizemos 5 canteiros. E nós cultivamos cenoura para 1 metro de profundidade. Então assim, gente, vai de acordo com o que você quer fazer, o que você quer plantar, tá bom? Eu só quero plantar quantas, então você não precisa cavar esse tanto tempo, porque a gente vai fazer de acordo com a raiz. Uma beterraba, uma cenoura, um rabanete, você tem que olhar a profundidade da raiz, né? Que a cenoura, ela é muito grande. E a beterraba também, mas a beterraba fica mais em cima, então eu posso fazer um canteiro desse com 20 centímetros, com 10 centímetros. E esse processo vai durar muito, muito tempo. Conheço várias pessoas que têm isso mais de 10 anos. Isso vai depender do seu solo e do que você plantar, certo? Porque se a raiz furar, aí não vai. Ou entupir o cano. Bom ter cuidado com criança, né? Porque criança fica jogando as coisas dentro dos canos, jogando areia, aí não vai funcionar, tá bom? Então, pessoal, esse foi uma aula sobre canteiro econômico, que é uma tecnologia social, aonde não sabe, aonde nós aprendemos um pouco sobre como estar plantando na época das estiagens, né? E é utilizando as águas que nós temos em casa, que ela serve para várias finalidades.